Opa, boa noite. Hoje nós vamos falar então sobre o terceiro tema mais votado, que foi compulsão alimentar. Eu me comprometi a toda terça-feira, às 18 horas, conversar, né? Trazer aqui informações e tal. E terça-feira, por intercorrências maternas, meu filho é minha prioridade, eu não consegui. Então, o dia que não der na terça, o dia coringa vai ser quinta. Toda vez que não for na terça, vai ser na quinta, que é o dia coringa. E a gente vai falar. E eu coloquei ainda o post pra me comprometer a entrar. Porque eu falei que entrar não vai ter jeito. Eu vou ter que gravar, vou ter que falar sobre isso, sobre compulsão alimentar. Mas boa noite. Aí pra quem tá entrando, que eu não tô conseguindo enxergar direito. É a Mica? A Mica e a Bela, a Fabi, que legal. Então, hoje a gente vai conversar sobre compulsão alimentar. Muita gente pede para falar sobre isso e é uma coisa que tem aumentado cada vez mais. Primeiro, a gente vai caracterizar o que é a compulsão alimentar, né? O que é considerado compulsão alimentar. A compulsão alimentar principalmente quando a pessoa perde o controle. É quando ela tem aquela sensação de perda de controle de se alimentar. Ela não consegue parar. E é uma quantidade grande em um curto tempo, né? Então, geralmente são de 4... A Organização Mundial da Saúde, vocês já viram que todo rótulo de alimento tá lá baseado em 2.000 calorias, né? Porque é a média recomendada pela Organização Mundial da Saúde para uma pessoa considerada aí uma média, né? Uma pessoa considerada mediana, com peso eutrófico e tal. É uma recomendação média de 2.000 calorias. E uma pessoa com compulsão alimentar é caracterizada, ela consegue consumir de 4 a 6 até 10.000 calorias num período de até 2 horas. Então, esse é a principal característica da compulsão. Então, uma compulsão para valer é essa. Uma pessoa que consome quantidades absurdas de calorias em um curto tempo, né? Em até 2 horas, de 4 até 10.000 calorias, né? Ou seja, no mínimo o dobro do que você deveria comer num dia inteiro, né? Considerando a média de 2.000 calorias. Também é caracterizada por misturas incoerentes. Sabe quando você sai comendo tudo? Come salgado com doce, com arroz, feijão, bolo, com bife, com brigadeiro, salgadinho, tudo que faz umas misturas muito loucas. Também é uma característica da compulsão alimentar, dessa perda do controle. Claro que está associado aí com sentimentos de culpa, né? Geralmente não. Tá associado também com o comer escondido, espera quando tá sozinha, na madrugada, não tem ninguém em casa, momentos em que tá sozinha, né? E a comida é o centro, pensa muito em comida, né? Então é aquela frase que geralmente a gente fala para todo mundo, né? Mas que é muito pra quem tem o transtorno da compulsão alimentar. Que você não come para viver, você vive para comer. Né? A gente fala para todo mundo hoje em dia que o mundo tá assim, né? Todo mundo. Mas a compulsão alimentar, especialmente, é muito forte isso. O centro pensa em comer o tempo inteiro, né? Também tá muito característico. E uma coisa para você falar assim, nossa, uma coisa também para você ser caracterizado com compulsão alimentar é que esse episódio, ele precisa acontecer pelo menos 2 dias por semana, num período de pelo menos 6 meses. Então, se você num período aí de 6 meses acontece essa compulsão, esse episódio desse comer descontrolado, desgovernado, pelo menos 2 dias na semana, em 6 meses, também você entra na caracterização aí de uma compulsão alimentar. E é diferente, e também uma característica quando não tem comportamentos compensatórios, né? Então, do tipo, você vai lá e provoca o vômito, né? Enfim, aí já parte para uma bulimia, né? Então, quando você não tem nenhum comportamento compensatório para compensar aquilo tudo que você comeu para tentar evitar o ganho de peso, quando você não tem nenhum, também entra na compulsão alimentar, né? Aí você pode falar assim, nossa, mas
eu sinto que eu tenho compulsão alimentar, mas não é desse jeito, né? Eu não como 4.000, 6.000, 10.000 calorias e, tipo, não acontece assim toda semana, né? A gente chama de comportamento transtornado. Então, você não tem um transtorno de compulsão alimentar, mas você tem, eventualmente, um comportamento transtornado, né? Que também precisa de um cuidado, de um acompanhamento, para que isso não se transforme futuramente numa compulsão alimentar, né? E aí, alguns números, né? De 2 a 3% da população tem esse transtorno da compulsão alimentar. O transtorno da compulsão, não é o comportamento transtornado. Então, é esse que a gente tá falando aqui, que é bem mais grave, né? Que a pessoa consome de 4 a 10 mil calorias num período de até 2 horas, com essas misturas bizarras que só pensa em comer. Então, esse quadro mais grave, de 2 a 3% da população, que é muito se a gente considerar o número da população mundial ou mesmo da população brasileira, né? Se você for para pensar, a gente tem aqui, sei lá, uns 200 e poucos milhões de pessoas, 1 a 2%, 2 a 3% disso é muita coisa, né? Para esse quadro mais grave, se a gente for considerar. Os números também dizem que, assim, 30% das pessoas que têm obesidade, né, 30% dos obesos também, quase a metade dos obesos apresentam esse quadro de compulsão alimentar mesmo, esse quadro mais grave. E desses, 90% são as mulheres. Então, as mulheres são mais suscetíveis à compulsão alimentar. Também por outros fatores que a gente vai acabar vendo aqui ainda, né? Vamos conversar, chegar lá ainda, né? E aqui um artigo que eu vi aqui do Brasil, diz que de 15 a 56% das pessoas que querem emagrecer, né, também tem aí pode ter aí uma compulsão alimentar, é bastante, né? De 15 a 56 é um pouco mais da metade das pessoas que querem emagrecer, né? Eu não li direito, eu não saber, tô achando isso que é muita coisa, 56% para compulsão, outra vez um comportamento transtornado. E com relação à bariátrica, pessoas que realizaram a bariátrica, 64%, mais da metade, apresenta quadros de compulsão alimentar, apresenta esse transtorno de compulsão alimentar antes da cirurgia e 22% após. Ou seja, uma boa porcentagem, 22%, é significativo, né? Uma boa porcentagem permanecem com o transtorno de compulsão alimentar mesmo depois da bariátrica, porque a compulsão tá muito aqui, né? Então, se você não resolve aqui, não é o cortar o estômago ou ser obrigada a comer menos, ou, né, que vai fazer com que você melhore isso, cure isso. Você precisa da raiz do problema. Você precisa ir na raiz da compulsão, né? Por isso tem muitos quadros também de pessoas que mesmo após a bariátrica engordaram tudo de novo, né? Vocês podem até já ter conhecido alguém, algum caso, pode até falar que sim, que comprovar o que eu tô falando. Então, muitas pessoas depois da bariátrica voltaram a engordar, justamente porque a compulsão, a raiz da compulsão não foi tratada, né? E aí, já falei que é diferente do comportamento transtornado, né? Bem diferente. Às vezes, a gente tem, todo mundo, talvez, todas as mulheres, talvez, já passou por um comportamento transtornado, né? Ou seja, aquela perdinha de controle, aquela que você fala, nossa, por que eu tô comendo tudo isso? Aquela fissura, aquela vontade de comer, que você dá uma descontrolada, né? Mas não é essa coisa como alguém que tem realmente o transtorno de compulsão alimentar, né? E aí, o que causa, né, a compulsão? Existem vários fatores, vários motivos, e aí, sabe aquela frase que se você conhece, você vai aí, como que fala? Vai confessar aí a sua idade. E se você não conhece, eu vou te explicar. Você já viu aquela frase, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Então, aquela propaganda antiga da Tostines, então. Porque a gente vai ver aqui nas causas que elas se misturam, você não sabe direito onde começou, aonde terminou,
né? Por que eles se associam, um leva ao outro, tá? Então, por exemplo, a alimentação, primeiro que eu vou falar, o básico, né? É a alimentação com alto índice glicêmico. Traduzindo, açúcares refinados, farinhas refinadas, né? Então, alimentação rica em açúcar, rica em farinha, né? Que aí a gente tem bolacha, biscoito para os cariocas, né, que eu estou estudando as regiões aí com o Davi, biscoitos, bolachas, pães, bolos, massa, macarrão, enfim, né? Então, açúcares e farinhas têm um alto índice glicêmico. E o que acontece? Eu elevo muito rápido a minha glicemia quando eu como esse tipo de alimento baixo em fibra, pobre em fibra e rico em carboidratos refinados e açúcares. Eu aumento rapidamente essa glicemia. Do mesmo jeito que eu aumento rápido, eu abaixo rápido. E quando eu abaixo rápido, eu tenho uma queda brusca de glicemia, minhas células, o meu corpo pede mais. Então, eu fico sempre querendo mais. E por isso que isso leva também, favorece ao comportamento transtornado, né? Que não é a compulsão, aquela coisa mais patológica, né? Mas o comportamento transtornado é muito comum, todo mundo tem esse, né? Já teve um episódio, já eventualmente passa por isso. Por quê? Porque a alimentação básica é baseada em farinha, né? É pão de manhã, é macarrão no almoço, é lasanha, é pizza, é esfirra, é coxinha, é pastel, é bolacha, enfim, é salgadinho. Então, é o tempo todo você tá a refeição, a base, arroz branco, enfim, a doce, bala, chocolate, o tempo todo, se a gente for fazer um diário alimentar aí e observar a alimentação, a gente vai ver que é muito rica em alimentos de alto índice glicêmico. E aí eu quero fazer um parênteses com relação à dieta low carb, né? Porque aí o açúcar virou um super vilão e eles incluíram muita gente, eles não, né? Muita gente inclui o vilão, as frutas como vilão. Eu escuto muito, eu leio muito. A gente tem que evitar a fruta, tem que tomar cuidado com fruta, porque... né? Justamente, a fruta tem culpa de nada. Sabe aquela coisa que os bonzinhos levam a fama por causa dos ruins? É bem isso que acontece, entendeu? Porque as frutas não tem nada a ver com isso, né? As frutas, elas são ricas em fibras quando eu como a fruta, quando eu não faço só o suco, né? Quando eu como a fruta, elas são ricas em fibras, ricas em nutrientes, em vitaminas, em minerais, que muito pelo contrário, ajuda na inibição da compulsão, ajuda no controle das fissuras. Então, não tem nada a ver com isso. E como eu falei já em outros vídeos aí, que ninguém perde o controle com fruta. Ninguém fica obsessivo com fissura para comer muitas bananas e muitas maçãs e muitas melancias, né? A não ser que também tenha um transtorninho aí. Então, não é comum isso, tá? Então, a low carb, a necessidade da low carb, eu digo que em determinadas situações, para determinadas pessoas, a low carb é necessária. Por quê? Porque a alimentação é muito rica em carboidratos refinados, é um índice glicêmico, é uma dieta basicamente baseada em farinhas, em carboidratos e em açúcares, né? Então, realmente precisa dar um detox, dar né? Mas a fruta, coitada, não tem nada a ver com isso. Então, sim, uma alimentação rica em açúcares e em farinhas refinadas aumenta aí a fissura. E tem um detalhe aí também que eu coloquei lá na frente, aqui no meu roteirinho, para lembrar de falar tudo para vocês, mas eu vou adiantar aqui, que além a farinha de trigo, além da questão do alto índice glicêmico da farinha branca refinada, ainda tem o glúten, que a gente tem ali algumas pessoas que podem ter alergia alimentar tardia ao glúten, porque ele é por conta de no processo ali de processar o glúten, essa substância, eu tenho ali a gluteomorfina, que pode causar o vício, né? Assim como, eu vou adiantar então, a alergia alimentar tardia, além de entrar o glúten, entra também a caseína, a caseomorfina, né?
que é do leite e do pior ainda, do queijo. Então, causa... Vocês já viram pessoas que falam assim, eu já ouvi muito, inclusive eu mesma, né? Pessoas que falam assim, nossa, carne pra mim não é problema nenhum, parar de comer carne, tudo bem, agora queijo, não consigo, queijo, né? Justamente porque o queijo em determinadas pessoas, ela causa fissura, causa o desejo, causa o vício, literalmente, né? Então, assim como o glúten, a glutimorfina e a caseína do queijo, porque para você fazer 1 quilo de queijo, você precisa de 10 litros de leite. Então, é uma caseína concentradíssima, é muita caseína. Então, o queijo é pior ainda que o leite nessa questão. Então, eu tenho aí o fator, voltando para a farinha, para o refinado, que é um alto índice glicêmico, fazendo com que eu tenha uma queda brusca de glicemia e um desejo por comer, eu ainda tenho a glutimorfina, que também ali junto vai estar aumentando a minha fissura e a minha vontade de comer. Também tá incluído aí. E assim, a gente fala, né? Se você não consegue ficar sem, é vício, é dependência. Tudo aquilo que você fala assim, que você não consegue falar para você, ó, a partir de hoje você não vai comer nem mais queijo, nem mais leite, nem mais farinha de trigo, nada. E você entra em desespero, é vício, é dependência, né? E da onde vem? Né? Vem dessa necessidade e também a gente tem aí também hipertrofia das papilas gustativas. Então, as papilas ficam atrofiadas, hiperatrofiadas, e aí aquela quantidade que você comia antes já não vai te satisfazer. As papilas é que reconhecem o sabor, né? Então, e que te dá o prazer, né? Vocês já observaram que quando você come o alimento, ele tá aqui no esôfago, você sente o sabor? Então, você pega aí um chocolate, sei lá o que, uma pizza, sei lá o que, qualquer coisa que te dá prazer, que você gosta muito. Quando tá aqui, passou aqui, você sente o sabor? Você sente o aroma? Você sente a comida? Não é mais gostoso. Então, quase que 100% do prazer de comer é externo. É o ver, o ouvir, o tss, né? É o ver a fumacinha, o queijo esticando, o chocolate cremoso, é o ver que você... Tanto que você assiste uma coisa, uma propaganda, já te dá vontade, já te estimula, já enche a boca d'água, né? Já o prazer já começa ali. No aroma, quando você sente o cheirinho, já também estimula e tal. E o sabor, as papilas gustativas. Então aí eu já entro também no próximo, que eu ia falar mais lá na frente também, que é a questão do comer consciente, do mindful eating, né? Que é a importância, e é um dos 4 pilares. Então, a gente vai, na hora de falar dos tratamentos, né, de como lidar com isso aqui mais pro final desse vídeo, vocês vão entender como os 4 pilares da manutenção do peso que eu falei aí, que eu venho falando, ele é fundamental também, não só para manutenção do peso, mas para o controle da compulsão alimentar. Vocês vão ver que vários princípios dos 4 pilares estão inseridos aí, né? Como o comer consciente, o comer devagar, porque o prazer tá muito mais para lá, né? Então, quando eu como rápido, eu fico com aquela sensação, eu fico cheia, mas eu continuo com aquela sensação de que eu não me saciei no quesito de satisfação, de prazer. Por quê? Foi muito rápido. Eu mal olhei, mal cheirei, mal senti o sabor, comi rápido. Então ficou com aquela coisa, não me saciei. Então, quando eu como devagar, prestando atenção, com a atenção plena, mastigo, saboreio, degusto. Pode prestar atenção, quando você tá cozinhando, que você quer ver se o alimento tá gostoso, se ele tá bom de sal, se tá bom de tempero, você não pega um colherão, põe na boca e vai pôr num monte. Você pega um pouquinho, põe na mão e ainda fica assim, né? É assim que a gente deve comer, degustando e tal, porque aí você vai ter aquela coisa de, nossa, você curtiu, você esticou o tempo de curtir mesmo, de experienciar o sabor daquele alimento. Então, na compulsão alimentar não existe comer devagar, não existe. Né? E nem no comportamento transtornado, não existe uma coisa de você sentar, saborear e falar,
Não existe, geralmente é rápido também, você não presta atenção, né? Então, essas coisas, como eu falei, alimento alto índice glicêmico e a alimentação, alergia alimentar tardia, glutimorfina, caseína, que pode estar aí envolvida nisso tudo. Adoçante, gente, adoçante, vejam só, adoçantes, por quê? Porque o adoçante, as papilas gustativas reconhecem um sabor muito doce e manda lá, você sentiu já, o sistema nervoso, já o pâncreas, já fala assim, pô, vai chegar carboidrato aqui pra gente trabalhar. Só que não chega. E isso gera também, pode estar envolvido na fissura. Tem muita gente falando disso aí, muita coisa escrita por aí falando disso, né? Mostrando essa relação do adoçante com a fissura e com o aumento da ingesta alimentar. Justamente por isso, ele não tem caloria nenhuma, ele não tem nutriente nenhum, ele não tem nada para metabolizar, não tem nada para digestão, não tem nada. Mas ele tem um sabor muito doce, né? Às vezes mais de 100, 300, 400 vezes mais doce do que o açúcar. Então é muito doce, estimula muito, tá muito envolvida nessa questão da hipertrofia das papilas gustativas. Só que não chega a nada, só que o seu pâncreas tá lá esperando chegar alguma coisa, o seu sistema nervoso tá esperando chegar alguma coisa que não chega. Então isso pode gerar também a fissura e o desejo por comer. Olha só, né? Que coisa, né? Então você tá colocando um negócio para diminuir calorias, para não engordar, e aquilo vai fazer você ter mais fissura, mais desejo por comer, né? Enfim. E aí, tem um livro que eu vi por aí, que eu tô doida para ler, que eu não comprei ainda, que chama Nação Dopamina. Eu tô, assim, curiosíssima para ler esse livro. Então, a dopamina, ela é um neurotransmissor envolvido com o prazer, com o nosso prazer, né? E quando a gente sente prazer, a dopamina tá ali envolvida, né? Ela é o hormônio do prazer. Só que hoje a gente tá confundindo muito prazer com felicidade. Prazer não tem nada a ver com felicidade. Então, a gente fica buscando prazer para suprir essa necessidade da felicidade. Então, às vezes, também tem uma questão emocional e espiritual muito grande envolvida aí, né? A gente, como cristão, entende que a gente tem um buraquinho no coração que só cabe Deus ali. Então, você fica com aquele vazio, aquela crise existencial. Então, é super importante a busca da espiritualidade também. Eu já tô indo pro tratamento, né? Que era lá no final. Mas um dos tratamentos importantíssimos é você buscar a raiz, porque muitas vezes é um vazio que te faz buscar. E aí, a comida tem um papel de droga, literalmente. A comida tem um papel, as pessoas sentem muito prazer comendo, muito prazer. Né? O açúcar e a gordura saturada, especialmente as frituras, então fast food, eles dão muito prazer, né? E as pessoas, e aí tem depoimentos, eu vi alguma coisa, eu tirei alguma coisa na internet sobre esse livro de depoimentos de pessoas que, por questões emocionais, acabaram entrando na compulsão alimentar, e aí a compulsão alimentar foi uma porta de entrada para o uso de drogas. Olha só, isso está no livro, e para mim faz todo sentido. E aí foi porta de entrada para o uso de drogas, mas no depoimento dessa pessoa exclusiva, que deve ter vários no livro, eu não li ainda, disse que onde ela sentia mais prazer era comendo. Ela fazia uso de outras substâncias e tal, mas o que ela tinha, onde ela encontrava mais prazer, mais assim, aquela sensação de compensação era com a comida, né? Então a comida libera muita dopamina, né? Dispara. Então tudo, na verdade, tudo que dispara dopamina de forma rápida gera vício, né? E aí, e olha só, gente, aí eu falo como que é um looping, né? Como que é um ciclo. Porque o que acontece? Aí eu quero dar uma filosofada antes, fazer um parênteses, eu vou dar uma filosofada aqui. Como é importante os limites, como são importantes os limites. Deus, ele coloca limites, e esses limites, eles são
proteção para nós, né? Então, imagina que o que acontece quando as ondas não respeitam os limites? O que acontece? Né? Ela tem que chegar até um ponto e volta. Imagina, e inundar o planeta Terra. Enfim, né? Todos os limites aí, a chuva tem que ter um limite, e o prazer, ele tem que ter um limite para nossa saúde, para o nosso controle de saúde emocional e espiritual. Sabe por quê? Porque toda vez que a gente perde o limite do prazer, a gente perde o controle. A gente tem muita dopamina em excesso. E sabe o que a dopamina em excesso faz? Emburrece. A gente fica com vontade fraca, a gente perde a capacidade de concentração, de memorização. E aí, você vai ficando cada vez mais difícil de sair desse ciclo. Porque se minha vontade tá fraca, então minha vontade tá fraca, tá mais difícil de eu conseguir aí entrar, tá mais difícil de eu conseguir... Fui ver quem tava entrando aqui, me perdi, eu não posso olhar. Não posso olhar. Então, toda vez que eu tenho... Vamos voltar. Toda vez que eu tenho esse excesso de dopamina, eu tenho esse excesso de prazer, porque tudo tem que ser na medida certa. A frase que é lei aqui em casa, nem de mais, nem de menos, na medida certa. Deus é assim, nem de mais, nem de menos, na medida certa. Né? Então, tudo que é em excesso vai dar ruim. Então, a dopamina em excesso, que é o prazer em excesso, eu vou perder o meu autocontrole e aí eu vou querer mais e mais e mais. É o vício. É o vício. É o prazer demais. O excesso de prazer me leva ao vício. E o vício me leva à perda de controle. E cada vez que eu tenho menos controle, eu tenho mais vício. Vocês percebem? Então, assim, não, eu quero parar com o vício agora. Mas o fato do excesso de dopamina me deixou com a vontade fraca, com o autocontrole fraco. E isso vai piorando a situação. Eu entro num looping, entende? Então, e também diminui a memorização e a concentração. Então, assim, você quer ter um desenvolvimento espiritual? Como é que você vai ter um desenvolvimento espiritual se você não tem capacidade de concentração? Para você desenvolver o seu espiritual, você precisa de muita concentração. Muita. Porque o espiritual se desenvolve principalmente na mente. Né, no lobo frontal, na parte do discernimento, das escolhas, das decisões, das reflexões. Como você vai memorizar a palavra de Deus? Como que você vai se desenvolver espiritualmente? Se a sua vontade tá, se você tá... E eu vi uma psicóloga falando sobre que principalmente, especialmente os açúcares, os carboidratos refinados, eles deixam como se fosse uma névoa na mente. E para quem conhece os livros da Ellen White, né, Ciências do Bom Viver, Conselhos sobre... Ela usa muito esse termo. Eu fiquei de cara quando ela falou esse termo, porque ela usa esse termo. E esses livros foram escritos há 150 anos atrás. E ela fala dessa névoa, que a mente fica, né, com névoa e você não consegue ter um discernimento claro, né? Então, a gente... Essa coisa da alimentação rica, dos fast food, do açúcar, agora que a gente falou, além, olha só como que são fatores que aumentam, vocês estão acompanhando o raciocínio, além de ter a questão do índice glicêmico, queda brusca, que me faz ter vontade de comer mais, eu ainda também tenho a questão aqui neuronal, que também vai fazer com que eu busque mais. Então, são fatores associados, acontecendo juntos, que vão fazer com que eu aumente a minha fissura por comer. E se eu associo ainda, se eu ainda tenho essa alergia alimentar tardia ao glúten, por exemplo, então eu comi o carboidrato refinado, ele aumentou a minha glicemia rapidamente baixou, né? Aí eu fiquei com vontade de comer mais, mas eu também tenho uma alergia alimentar tardia ao glúten, que também vai me gerar isso, né, a gluteomorfina, e vai me gerar uma alta de dopamina, um exagero de dopamina, que também vai me dar um desejo por repetir isso, porque a dopamina faz isso, com que eu queira repetir aquela experiência de prazer. Então, olha só como a coisa vai aumentando, a bola de neve que vai fazendo, né?
E uma coisa também que, um outro fator, né, fechando aí essa parte da dopamina, uma outra coisa também simples, que também atrapalha muito, principalmente quando você tá no processo de vamos corrigir isso, é a TV e celular, né? Porque a gente tá falando que o comer, a importância do comer consciente, de você saborear, mesmo que seja uma pizza, um bolo de uma pizza 4 queijos, um bolo de brigadeiro, sei lá qual é o seu preferido, seja lá o que for, a importância de você comer devagar, bem devagar, saboreando, degustando, prestando atenção na aparência, na textura, no sabor, no aroma, enfim. Você comer devagar, isso é super importante, ajuda super no processo desse autocontrole. Isso você... É complexo, né? Mas enfim, vamos continuar nessa, né? Porque eu pensei em outras coisas aqui, mas vai ampliar muito, que vamos continuar nesse raciocínio aqui. Então, quando você vai lá e come olhando o celular, olhando... Você não presta atenção. E aí você fica com aquela sensação de, mas não deu, não foi. Entende? E aí você vai, então, a gente nesse processo de recuperar o controle, de dar um corte aí nesse comportamento transtornado ou na compulsão alimentar, é super importante que eu não coma, que eu não faça refeição assistindo TV ou vendo celular, tá? Outra também causa aí é dietas restritivas, né? Então, é aquilo que eu falei lá desde os primeiros vídeos que eu comecei a postar aí 15 dias atrás, que se você não tá pronta para manter, vai ser meu slogan, você não tá pronto para emagrecer, né? E nesse processo na verdade, muitas compulsões partem disso pelo sentimento de fracasso, né? Que eu também falei, eu acho. Então você vai lá, você não tem problema nenhum, aí você faz uma dieta restritiva sem estar preparada, né? Sem estar preparada psicologicamente, sem estar consciente do que você está fazendo, sem ter um acompanhamento, enfim, sem saber enfim. Aí você vai, faz, emagrece, só que aí você não aprendeu a manter, você engorda o dobro e te gera uma ansiedade e você pode vir uma compulsão daí, um comportamento transtornado daí, né? Fala aí, se eu não tô falando a verdade, fala aí, você, que tipo, tinha o peso normal, resolveu, só uma barriguinha que incomodava ali um pouquinho, aí um culotinho, foi fazer uma dieta aí restritiva e tal, emagreceu, ficou feio, mas aí voltou a comer normal, engordou o dobro. Eu falei, peraí, eu nunca tive problema de peso, como assim? Eu tô muito mais gorda do que eu era. E aí já não consegue mais, gera uma ansiedade, uma frustração e comportamentos transtornados, né? E outra coisa também, carências nutricionais e também está envolvido com dieta restritiva. Por quê? Carência nutricional também pode estar envolvido na compulsão alimentar, no transtorno no comportamento transtornado. Por quê? Porque são aí, tipo, 100 trilhões de células reclamando que querem, que estão em falta, tá precisando de nutriente para trabalhar. Vocês sabiam disso? Quando a gente está em carência nutricional, o corpo sinaliza, ele tenta sinalizar. E às vezes essa sinalização vem em forma de compulsão alimentar. Até porque, por exemplo, a carência, por exemplo, de magnésio, a carência, o estresse, é aquela coisa, você não sabe onde começou, aonde termina, porque, por exemplo, o estresse, a fadiga crônica, e sentimentos de rancor, então, tá envolvido também o sono, que aí você não, olha, como uma coisa puxa outra, você não dorme direito, no dia seguinte, você tá comprovado que quem dorme pouco, quem não dorme o suficiente, aumenta hormônios da fome, aumenta o apetite no dia seguinte, aumenta o estresse, diminui o humor. E o estresse constante consome nutrientes. Exaure também o cortisol, porque o cortisol fica lá no alto o tempo todo, você tá estressado, exaure o cortisol. Baixa o cortisol, porque o cortisol fica estafado, você baixa o cortisol. Baixando o cortisol e baixando o magnésio, por exemplo, o magnésio, um mineral, o cortisol, um hormônio, que estão envolvidos no metabolismo da insulina.
na regulação da insulina. E a insulina baixa, muito baixa, me gera fissura, vontade por comer, especialmente doces. E o magnésio está envolvido no metabolismo do estradiol, dos hormônios da mulher, que também, por isso que na TPM está envolvida aí, a TPM também está envolvida na compulsão. Muitas mulheres em fase de TPM reclamam de ter compulsão, especialmente por doces. Pode ser falta de magnésio, né? Pode ser também por metais pesados, que vai desequilibrar os hormônios, né? Então, contaminação por metais pesados, por exemplo, alumínio, BPA, o bisfenol A lá do plástico, esses tóxicos, eles também desequilibram hormonalmente, né? O progesterona e estradiol. E esse desequilíbrio vai aumentar a vontade, a fissura de doce, né? Então, muito desodorante, contaminantes, e aí esses metais pesados, bisfenol vem da onde? Vem dos contaminantes ambientais, né? Desodorantes, quentinha, aqueles alumínio, panela de alumínio, os plásticos, enfim, até aquele papelzinho de, eu vi um estudo por aí, aqueles papeizinhos de caixa de supermercado, né, que libera ali também tóxico. Então, assim, uma forma, que aí eu já entro também falando, já adianto aí também a questão do tratamento, uma forma de, mas o que eu faço, né? Vou ficar sem desodorante, vou ficar sem, o que eu faço? Tem muita gente que sim, opta por isso, tá? Tem muita gente que troca tudo, para tudo para diminuir os contaminantes. Mas uma forma muito fácil é tomar muita água e suar, fazer atividade física, que com muita água, tomar água e o suor ajuda a eliminar as toxinas. Então, também aí a importância disso. E a atividade física vai ser importante também para o equilíbrio dos hormônios, dopamina, para a liberação de dopamina. Você não vai ficar dependente da comida para a dopamina. Então, olha só como atividade física, a água também é importante para absorção de nutrientes. Então, você está com carência, você precisa de nutriente extremamente importante para absorção de nutrientes, para eliminação de toxinas. Então, eu absorvo nutrientes, eu tenho uma absorção melhor, minhas células estão saciadas, isso vai auxiliar também no controle do transtorno, do comportamento transtornado, da fissura, né, da eliminação de toxinas, e principalmente se você brincar com as temperaturas. Então, uma água fresca com um chá morninho, hora você alternar essas temperaturas também vai causar um impactinho, aí pode causar um impactinho, pode ser uma coisa legal também, né? Então, aí eu já falei, a ansiedade, o estresse, né? Isso tudo, ele gera a fissura e a ansiedade, o desejo por comer, né? Não só pelo estado emocional em si, mas porque tem essas alterações aí, né? Hormonais, de exaustão de nutrientes, de cortisol, papapá, interferindo aí. Desbiose, né? Então, desequilíbrio da flora intestinal, também fungos, né? Ali, e a gente sabe que a maior parte da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, é produzido no intestino, né? Então, se eu tenho uma desbiose, essa produção não está sendo eficaz. E se eu tenho uma desbiose, eu também não estou tendo uma absorção adequada dos nutrientes, que essas carências nutricionais também estão envolvidas na compulsão, no transtorno e tal. E como eu já falei também, a frustração em geral, na vida em geral, né? Então, quando você tá muito frustrada, a sua vida não é nada daquilo que você queria, você se sente satisfeita, você não se realizou profissionalmente, não se realizou emocionalmente, você não se sente uma pessoa realizada, tem muitas frustrações, né? Tem muitas questões emocionais, isso gera também um vazio, uma crise, uma busca por algo que preencha, né? Também está muito envolvido com o comportamento transtornado. Aí você junta isso com as carências nutricionais, com as toxinas, você junta isso com isso tudo, e aí você come, e quando você começa a comer, você entra no looping, que aí aumenta tudo isso, é um caos, é um caos total. Então a gente precisa, acho que mais ou menos essas as causas que estão interrelacionadas. Já falei um pouco aí dos tratamentos, a água é extremamente importante, por exemplo, né? E além disso também ela é bom porque ela ajuda na saciedade. Gente,
Bota fé, bota fé. A água, ela ajuda quando você toma água certinho, bonitinho, a quantidade que você tem que tomar, do jeito que você tem que tomar, ela também vai ajudar muito na saciedade entre as refeições, nos intervalos. Então, ela vai ser importante para a saciedade, para você não ficar com aquela coisa de que tô querendo comer. Ela vai ser importante para a saciedade, ela vai ser importante para a absorção de nutrientes, para a eliminação de toxinas, que podem estar aí, essas toxinas desequilibrando os hormônios, que podem estar aí envolvidos no desejo, na fissura de comer, porque tá envolvido. Entenderam, gente? Aí, ó, outra coisa. Claro, terapia, né? Terapia é extremamente importante. A busca espiritual, extremamente importante, né? Buscar Deus, buscar alguém que seja superior a você, que te dê forças para você bancar essa vida, para você bancar, porque uma vez eu ouvi uma aula falando que compulsão alimentar é quando a vida dói. Eu achei isso tão forte, né? A vida dói, tá doendo, a vida dói. E você quer se compensar, você quer aliviar essa dor. E a comida alivia essa dor, mas é momentâneo, é muito rápido. Quanto tempo que a comida demora na boca? Muito rápido. Então você fica com aquela. Aí entra nesse looping todo, dispara a dopamina muito rápido, queda brusca da glicemia, as glutimorfina, aí você entrou no looping, né? Aí você entrou no looping. E aí fica cada vez mais difícil. Então, é extremamente importante a terapia, porque a gente tem que ter um acompanhamento multidisciplinar. A gente tem que consertar essa ideia errônea com relação à alimentação, a gente tem que acertar o hábito alimentar, a rotina alimentar, a gente tem que melhorar isso, mas só isso não vai resolver se a raiz da insatisfação, do buraco não tá resolvido. Né? Então, a frustração você tem que buscar. Uma coisa que eu ouvi é você buscar atividades que te dão realização, assim, tipo atividades físicas de competição, que você tem que superar, de superação, que te causam um bem-estar, uma coisa assim de yes, sabe assim, uma coisa de realização. Né? Então, atividades físicas de competição, que você se supera, você melhorou no seu tempo, na natação, você ia e voltava em X tempo, agora você diminui o seu tempo de luta, enfim. Eu ouvi isso por quê? Então, eu ouvi isso por quê? Porque, na verdade, esse tipo de atividade de superação, né, atividades físicas de competição que te dá essa coisa de superação, libera muita dopamina, você precisa de dopamina, libera dopamina. E falando dos limites de Deus, acho que a ideia ficou meio solta, né? Por que nenhum alimento criado por Deus dispara a dopamina em excesso, rapidamente? Porque Deus nos criou para dominarmos a comida e não para a comida nos dominar. Então, jamais um alimento de Deus, uma fruta, uma verdura, um legume, um cereal integral, nada feito por Deus vai causar esse descontrole, porque Deus fez tudo certinho, bonitinho. Ele vai te dar o prazer na medida certa, né? Então, perdi agora onde eu tava. Então, ela dá dopamina. Então, a atividade física vai liberar a dopamina, né? E que é essa coisa da realização. Agora, não necessariamente precisa ser uma atividade física de competição, de superação. Por exemplo, se você tem uma questão com a realização profissional, vá buscar essa realização profissional. Tá com problema de realização pessoal, emocional, entendeu? Então vá buscar, porque isso vai te eliminar aquela frustração, vai te ajudar a se sentir realizada e você vai perder essa coisa ruim que às vezes leva a gente, esse vazio que leva a gente para o comportamento transtornado, para a compulsão. Então é extremamente importante. Então o foco, então é muito importante a terapia e a busca espiritual para a gente sanar isso, porque aí eu tô pronta para lidar com a questão da alimentação. Eu tô mais forte, tô mais preparada para lidar com o problema do vício que foi instaurado. E tem também pessoas que não têm muita questão emocional, tem a questão do vício mesmo, que gera mesmo o prazer de comer, o prazer em si de comer, né? Que é a nação dopamina, que eu tô louca para ler esse livro, a nação dopamina. Então, nem sempre está associada com frustração, com ansiedade, com estresse, mas muitas vezes está associado também. Deu para entender, gente? Tanta coisa, né? Tomara que esteja ficando... Tomara que eu esteja aqui vomitando aqui para vocês esteja fazendo sentido e, enfim, e esteja formando um quadrinho aí, um quebra-cabeça que conecta, né, as peças, que faz sentido para vocês.
A nutrição comportamental, eu uso muito a nutrição comportamental, eu gosto muito. Porém, tem uma coisa que tem um ponto que eu não gosto muito deles. Por exemplo, tem essa nutricionista e fisiologista, a Linda Bacon, que ela tem um livro que é um ícone no tratamento da compulsão alimentar, né? Que é Health at Every Size, The Surprise Truth About Your Height. Que é tipo a saúde em todos os pesos, em todo peso e a surpreendente verdade sobre o seu peso. O que eles falam? Eles falam muito da aceitação, da pessoa aceitar o corpo dela como é, de aceitar que ser gordinho não tem problema nenhum, realmente não tem, né? E que os estudos mostram que às vezes só 5% do emagrecimento, isso não para as pessoas obesas, a gente tô falando de obesidade, tá? Não tô falando daquela pessoa que quer perder 3 quilinhos ou 5 quilos que não consegue. Tô falando de pessoas com obesidade mesmo, que às vezes emagrecendo de 5 a 10%, eu não ligo muito de falar perdendo não, viu? Tem gente que fala assim, ai, não perde, se quem perde acha. Mentira, tem um monte de coisa que você perde e não acha nunca mais. Tem pessoas que você perde e não recupera nunca mais. Você gosta perde, emagrece, elimina, tanto faz, mas enfim. Então, que você emagrecendo de 5 a 10% do peso, já você melhora os parâmetros bioquímicos, você já melhora a questão de hipertensão, né, de índices bioquímicos relacionados à saúde. Então, o que eles dizem? Que o importante é saúde, para você desencanar desse negócio de corpo perfeito, né, de corpo ideal, dessa cultura magreza, do corpo perfeito, né? Então eles dizem que isso tudo é bobagem, né? Por um lado, realmente é bobagem, sim. Mas às vezes isso não atinge a expectativa da pessoa, né? Então a pessoa chega querendo emagrecer e você fala, não precisa emagrecer. Isso é bobagem. Vamos melhorar a sua alimentação, esquece esse negócio. A pessoa não se satisfaz. Então, e tem muito essa mensagem, né? Então, a gente tem que ter assim, sim, é bobagem, porque sim, o sobrepeso e o peso e a obesidade, sim, é fator de risco, sim, mas você precisa dizer assim, que na verdade, isso não deve ser sua preocupação principal. Viu como fica diferente? Porque você não tem problema, fica assim mesmo. Emagrece só um pouquinho, que você já vai ter os parâmetros bioquímicos controlados e se preocupa com o comer normal e viva a sua vida, né? Não necessariamente, né? Você pode primeiro falar assim, primeiro vamos aprender a comer normal, sim. O que é comer normal, né? Vamos falar um pouquinho aqui. Vamos entrar aí, cuidar da cabeça, né? E não necessariamente eu tenho que depois me conformar em ser assim o resto da vida. Não, aí eu tô pronta, curei-me emocionalmente, né? Aí agora eu vou pensar no emagrecimento. Mas depois desse processo de cura, né, da mente, essa reorganização, e nesse processo de reorganização da saúde e da cabeça, você já entra no processo de emagrecimento. Não um processo rápido, como eu já falei nos vídeos anteriores, né? Porque o tratamento da compulsão alimentar e do comportamento transtornado, ele tem muito a ver com a mudança dos hábitos alimentares, com aprender a fazer manutenção. Então, os meus 4 pilares da manutenção do peso, eles servem tanto para manutenção de peso mesmo, emagrecimento isolado para quem não tem problema de compulsão, quanto para quem tem problema de compulsão. Porque você vai resolvendo todos esses fatores que a gente falou, você consegue resolver o problema da carência nutricional, consegue resolver o problema do comer muito rápido, da regularidade, da água, enfim. Então, você ajuda aí a resolver essas questões. Uma coisa extremamente importante, a gente viu aqui que o jantar e dormir cedo é extremamente importante para o equilíbrio, né? Cortisol, melatonina, serotonina. Então, é muito importante o dormir cedo e o comer cedo para eu reduzir e inibir a compulsão alimentar ou o comportamento transtornado. Lembrando que eu falei já, quando eu durmo muito tarde, eu vou aumentar o meu nível de estresse
e eu vou piorar tudo, eu vou aumentar a fome, hormônios da fome. Então, isso vai favorecer muito quem tem um problema de compulsão alimentar, né? Os 4 pilares, como eu já disse, são extremamente importantes para o problema da compulsão, tá? Eu não sei se no primeiro vídeo eu falei bastante nem lembro direito, mas os 4 pilares são muito importantes. E eu acho que é isso. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas a compulsão, ela precisa ser levada a sério porque ela gera sofrimento, né? Para quem tem. É sofrimento e a pessoa quer sair, não consegue, ela sente que né, tenta ter esse controle e é difícil para ela. Eu espero que eu tenha ajudado, que eu tenha elucidado, que eu tenha iluminado, dado um norte, dado alguma ajuda. E é isso, gente. Vamos ver, eu tinha uma paciente muito querida, que ela não tinha... e tem também um questionário de 16 perguntas para você avaliar, né, o comportamento, se é compulsão alimentar, né? E um questionário. Então, assim, eu tenho uma paciente muito querida que ela não tinha compulsão, né? Mas como a maioria das mulheres, ela tinha comportamento transtornado, eventualmente dava aquela fissura, o que, pelo que a gente conversou aqui, vocês viram que deve ser muito comum, porque é muito comum esse desequilíbrio de hormônio, muito comum o estresse, muito comum a desbiose, muito comum a alimentação baseada em carboidratos refinados, em açúcares que aumentam, enfim, em gordura saliente. Então, ela tinha. E o acompanhamento com os 4 pilares foi muito bom para ela, né? Então, se ela topar fazer uma live também aqui com a gente, semana que vem eu trago ela para ela explicar como os 4 pilares da manutenção do peso ajudou ela com os comportamentos transtornados. É isso, gente. Boa noite e até mais. Terminou agora? Terminou agora, tô tentando desligar aqui. Não tá desligando. Vamos desligar aqui. Oh. Encerrar.